dois primeiros. A concepção ateniense comum da educação é, pois, muito original, nem militar, nem literária, em nossa acepção. Fala-se muito mais do que se lê ou escreve. Nem orientada como a das civilizações do Oriente Próximo ou Extremo para a formação de escribas. Ela parece subentendida essencialmente por um ideal estético. O ateniense tem o culto do belo. As qualidades intelectuais que aprecia são as disposições cultivadas para a perfeição de ordem musical, poética, plástica, oratória, e ele as aprecia sobretudo quando associadas a um belo corpo. Que a beleza física, que o culto do corpo possa representar para um ser humano uma verdadeira razão de viver, o meio de realização da personalidade, ainda o compreendemos, pois que durante muito tempo o admitimos para as mulheres. Toda a vida desses gregos é iluminada como a vida de uma mulher pelo prestígio e pela lembrança de seus exercícios de adolescência, da beleza de sua juventude. E cumpre assinalar que este esmero, essa cultura de si mesmo, com o fito de distinguir-se dos outros, ultrapassando-os, começa a destacar o indivíduo do grupo e a fazer aparecer um ideal de educação da pessoa. Então, temos aí a descrição, de pedagogia geral com relação a esta forma da educação grega, sua manifestação, sua diversificação, e isso explica muito daquilo que será depois o aproveitamento desta cultura grega pelo Império Romano que se levanta. Então, quando nós paramos para pensar um pouco melhor, o Império Romano se erguendo, vencendo as guerras com Cartago, as guerras púnicas, depois dominando, se expandindo pelo mundo, espalhando sua dominação, subjugando a Grécia, que era uma nação que muito mais antigamente havia se levantado sobre a história, com a ascensão de Alexandre Magno, com a dominação de todo o mundo antigo, e Roma a domina. E tendo-a dominado, talvez esperava-se que Roma apagasse o nome da Grécia da história, por ser um nome muito relevante, e talvez que eclipsasse até a sua própria influência. Mas pelo contrário, Roma ela absorve a cultura grega para si. Ela absorve, ela traz filósofos para a sua terra, traz pedagogos para educar seus filhos, adota os deuses gregos e dá a eles novos nomes, se apropria aí dessa cultura religiosa, dessa cultura filosófica. Por que isso acontece, se não motivado pelo fato da Grécia ter de fato alcançado um grande desenvolvimento cultural para a sua época? Então a Grécia de fato alcançou um nível tal que ela conseguiu impressionar até os seus conquistadores, e conseguiu conquistar seus conquistadores, influenciando-os, comunicando-lhes a sua própria cultura. É interessante como de fato a Grécia é um mundo à parte, ela se desenvolveu e alcançou um grande nível de tal modo a conquistar até aqueles que eram seus dominadores. Até o meado do século V não houve, parece, nada mais que essa educação muito particular e muito elementar do ponto de vista intelectual. Estamos falando aí de século V a VI, tá? Marrou faz notar que os atenienses nascidos pelos anos 490 chamaram-se Péricles, Sófocles, Fídias, que em todos os domínios, política, letras, artes, elevaram a cultura clássica a tão alto grau de maturidade que só tinham recebido instrução um nada mais elevada que nosso ensino primário atual. Então temos aí a educação chegou a níveis tais que pode-se comparar o nível de desenvolvimento deles à educação primária que ministra-se na atualidade, mesmo com todo o desenvolvimento, mesmo com toda a diversificação de conhecimentos e técnica na pedagogia, com o aproveitamento de outras ciências como auxiliares, a sociologia, a antropologia, a psicologia, a filosofia. Mesmo assim, a educação grega alcançou níveis tais que ela pode ser facilmente comparada à educação básica ministrada na atualidade, mesmo todo o desenvolvimento. E aí, ainda nessa esteira aí da educação grega, mais especificamente, a gente pode falar aqui acerca dos sofistas, do ideal dos sofistas e dos filósofos. Antes disso, em tela, temos aí mais um acréscimo. A educação ateniense. Ao contrário de Esparta, a educação de Atenas era voltada para a formação física e intelectual e visava a formação do homem livre,
A educação se iniciava aos 7 anos, as meninas aprendiam os afazeres domésticos e os meninos iniciavam a alfabetização, educação física e musical. Eram acompanhados por escravos, pedagogos, que conduziam os garotos às aulas de música e educação física. Esta não se reduzia ao condicionamento físico e sim à formação moral e estética, como já colocado aí. Então, na continuidade, falamos agora sobre os sofistas. Veja só. Os sofistas foi somente a partir da segunda metade do século V, ao tempo em que se construíra o Pártenon, em que Sófocles fazia representar Antígona, que surgiu o conceito de uma educação com dominante intelectual, muito mais próxima das nossas, aliás, derivadas dela. Encontram-se então para os jovens das famílias abastadas, professores que, sem abrir escolas no sentido institucional do termo, assumem a formação completa do grupo de alunos que lhes são confiados. Esses professores particulares são sofistas, veja só, que os sarcasmos dos socráticos desconsideraram, talvez um pouco exageradamente. Marrow não se arreceia de dizer que foi por meio deles que se operou a grande revolução pedagógica com a qual a educação helênica deu passo decisivo para a maturidade. Veja só como, de fato, os sofistas em alguns momentos são mal compreendidos, mas quando bem analisado pode-se ver que houve alguma contribuição. Claro que havia uma oposição, um antagonismo entre o ideal sofista e o ideal do filósofo, né? Sendo o sofista muito mais voltado para a oratória, para o convencimento das massas, né? Temos a questão da democracia, demo, povo, cracia, governo, né? Então temos aí o governo do povo, a questão do voto, né, que era exercido pelo cidadão grego livre na ágora, né, a reunião da eclesia, naquela assembleia, né, que ia deliberar em relação ao assunto, e aí onde entra a figura do sofista como aquele que prepara o orador, e preparando o orador para que a sua fala seja convincente, ele ganhe o público e assim consiga angariar para si, conseguir exercer influência, né, sobre determinado grupo, conseguir a ascensão ao poder, a ascensão à direção da polis, tá certo? Então o sofista está ligado a essa atividade e com isso aqueles mais de ideal filosófico veem nisso um rebaixamento, veem nisso como que uma forma de utilizar a sabedoria, utilizar o conhecimento como que, vamos dizer assim, não uma forma ideal, mas uma forma utilitarista, né? Uma forma tanto utilitarista para o emprego do conhecimento da sabedoria. O fim dos sofistas, diretamente relacionado com a experiência da democracia a que Atenas se entregava, era guarnecer o espírito para uma carreira de homem de Estado. Para consegui-lo, e por isso foram vivamente censurados, davam lugar considerável à formação do orador, né? Vemos aí a oratória. Ensinavam a falar em público, pois na vida política a palavra é soberana. Ensinavam também a discutir habilmente, a escolher e dispor os argumentos, de tal sorte que qualquer que fosse o objeto, estivessem seguros de vencer, qualquer que fosse o adversário, e vê-se claramente o vínculo entre este ensino e as disputas escolásticas, as defesas de tese e as nossas dissertações de colégio, mas houve injustiça no esquecer do grande trabalho de cultura geral a que submetiam os alunos, tanto nas disciplinas matemáticas, como na erudição literária e no estudo crítico dos poemas. É a eles, como veremos, que se prende a educação helenística e, através dela, nosso humanismo escolar desde a Renascença, com a diversificação do interesse sobre diferentes, né? Diversificação sobre diferentes tipos de conhecimento. Então, o orador tem interesse na análise sobre esses diferentes saberes, né? Para capacitar, então, o seu aluno a ser um participante, né? A ser alguém que usa de uma forma bastante autoritária, de uma forma bastante segura da fala, né? Da oratória, a fim de convencer aqueles a quem está dirigindo o seu discurso. Então, para tanto, ele tem uma visão crítica, né, sobre os conhecimentos produzidos, os poetas, né,
a sabedoria que dispunha da época e fazer com que seu aluno tivesse essa habilidade. Então, com isso, temos a importância do sofista como aquele que vai, de fato, promover, né, o desenvolvimento da educação helenística e vai ser a base para o surgimento do humanismo. Então, o humanismo vai resgatar exatamente isso. O humanismo vai resgatar esse tipo de conhecimento produzido entre os gregos nessa época, principalmente pela classe dos sofistas. É o que vai promover aí a educação que até hoje, né, nós partilhamos, né? A educação que vai se separar da igreja, vai ser mais, vamos dizer assim, uma educação de caráter mais, uma educação laica, né? Educação laica, e que vai resgatar esses princípios, os princípios por exemplo, desenvolvidos aí pelos sofistas na época da educação, né, da cultura grega, né, da alta cultura grega. Então, na questão sofista, temos em tela o ideal educativo proposto pelos sofistas. Visava a formação dos jovens enquanto cidadãos intervenientes através do discurso na vida da cidade. A polis, o discurso na ágora, a oratória, o uso de diversos tipos de saberes, um posicionamento crítico sobre eles e a argumentação a fim de visar sempre o sucesso na sua discussão para que vença essas discussões. Propunham a aprendizagem de competências e de técnicas essenciais para ser bem sucedido na cidade. Então, aquilo que era o objetivo principal do sofista. Passando agora para a questão do filósofo, temos aqui as três figuras principais, né, representativas desse ideal. Veja só. A educação segundo os grandes pensadores gregos. Com Platão e Aristóteles, nasce ao que parece a ciência pedagógica. Não apenas foram professores e ensinaram doutrinas aos discípulos, mas refletiram sistematicamente no problema da educação e dele compuseram teoria, cada qual a sua. Naturalmente, essas teorias, que não deixaram de colher elementos na prática corrente, nunca foram, entretanto, aplicadas. E não caberia imaginar a educação grega segundo esses filósofos, tanto quanto não cabe conceber a educação do século XVI segundo Montaigne e do século XVIII segundo Rousseau. Aí temos as figuras aqui conforme a sua descrição e a sua contribuição. Primeiramente com Platão. A confiança fundamental no homem que Sócrates parece ter tido, não a encontramos inteiramente em Platão. Sem dúvida que ele conserva de seu mestre, de Sócrates, o culto da verdade eterna e a segurança de que se vai a ela pelo exercício metódico da razão. Mas pensou no assunto mais profundamente e levou mais em conta as realidades psíquicas e sociais e experiências históricas que conhecia. Inclusive disse que Platão fez uma grande viagem, passando pelo Egito, pela Pérsia, e aquilo que ele tinha de conhecimento da Ática Antiga e de Esparta. Então ele aproveita tudo isso na elaboração da sua forma de pensamento. Em certo sentido, tudo se centraliza para ele na cidade, e só trata da educação em função da organização da cidade ideal, a república. O seu livro A República, as leis. A cidade ideal, regrada pela justiça, não pode ser organizada e dirigida senão pelos homens perfeitos, que são os filósofos reis, tirados pouco a pouco da massa por seleção progressiva do escol e formados no puro exercício da razão. E a cidade é concebida como amplificação do homem, ventre, coração e cabeça. Não se pode, pois, dizer que Platão sacrifica o ideal humano ao social, porque para ele ambos se confundem. Mas é verdade que não se importa com a liberdade e a igualdade. Só vale a verdade. Aqueles que a têm todos os direitos, e só eles podem conduzir a sociedade inteira para a felicidade, realizando a justiça pela necessária hierarquia que põe cada um exatamente em seu lugar. Donde uma educação seletiva em 3 níveis: o primeiro, pura aprendizagem dos ofícios; o segundo, do tipo espartano, guerreiros; e o terceiro, com verdadeira educação intelectual levada ao último grau para a formação da classe dirigente. O valor ideal e como que geométrico desse plano monumental
não deixa dúvida alguma. Seria ainda necessário que houvesse garantia de que a classe dirigente, que governa e educa, detivesse efetivamente a verdade e daí resultasse necessariamente a ação justa. Vêm-nos à mente outras concepções da Idade Média e certos temas políticos da atualidade nítidos demais para que não duvidemos muito seriamente de tudo isso. Temos aí a utopia de Platão. Quando ele pensa essa cidade ideal, na qual a sociedade está dividida basicamente em 3 castas, sendo a primeira, a mais alta, né, dos filósofos dirigentes, a alma de ouro, sendo a segunda intermediária os guerreiros, né, a moda espartana, a alma de prata, e a base dessa sociedade composta por artesãos, comerciantes, agricultores, almas de bronze, né, aqueles que lhes é legado o trabalho manual, que na concepção grega era tido como algo inferior. Então a concepção grega encarava essa questão do trabalho manual, o trabalho comercial como algo inferior, atividades intelectuais sendo muito mais superiores a eles. Então Platão pretendia fazer como que uma seleção para retirar dentre a massa aqueles que fossem mais qualificados para a questão filosófica, com isso dar a eles a educação mais avançada, né? A educação mais superior. Aqueles que tivessem mais aptidão para a questão aguerrida, para a questão militar, não tivessem toda a capacidade intelectual, mas tivesse sim muita aptidão para os exercícios, né? Muita aptidão para o empenho na atividade militar, então colocado nesse segundo nível. E aqueles que restassem destes empregados aí na questão da atividades gerais, né, de agricultura, manufatura, e comércio. Temos aí a concepção educacional dentre esses filósofos, né, temos aí Platão. Agora Aristóteles, veja só. Aristóteles não se coloca como Platão, tá, ok? Fundamentalmente no ponto de vista da cidade. Não faz dela, como Platão, uma unidade orgânica. Nela vê somente o agrupamento da multidão, e é o ponto de vista do indivíduo, a felicidade individual que considera antes de tudo. Mas dito isso, suas conclusões não são muito diferentes das de Platão. A felicidade do homem reside na submissão à razão. Trata-se, pois, de educar o homem para a virtude, e para isso de modificar a natureza original por bons hábitos que lhe permitam dominar-se e dirigir-se. Mas o homem é também um animal político, que não pode viver fora da sociedade, não pode ser feliz, senão nos quadros de um Estado bem organizado composto de indivíduos virtuosos. Aristóteles conclui, pois, que cumpre educá-lo para a cidade, eis porque condena o ensino particular e faz da educação uma função do Estado. Aí temos Aristóteles, que foi inclusive o mentor de Alexandre Magno, e vemos que essa influência de Aristóteles se fez valer na política deste, pois quando Alexandre Magno, num golpe muito rápido, conseguiu dominar vastas regiões do mundo, mesmo ele tendo morrido cedo, conseguiu de fato espalhar a influência grega por muitas terras, fundando cidades gregas ao longo dos seus domínios e promovendo nestas, né, a cultura grega, a língua grega, né, hábitos da cultura grega, os esportes, o teatro, né, a intelectualidade, né, as leituras, os textos, os poemas, a música, tá, ok? Com isso helenizando o mundo, né, fazendo com que a influência grega se espalhe, promovida pelo Estado, ok? Promovida pelo Estado dominante na época. E de fato isso, vamos dizer, foi bem sucedido, porque de fato o idioma grego se tornou um idioma internacional, um idioma de comunicação internacional, que foi algum tempo atrás para o Oriente Médio, né, para o Fértil Crescente, foi o aramaico, né, promovido aí pela dominação babilônica. Depois foi o grego pela dominação macedônica de Alexandre Magno, aluno de Aristóteles. É em Aristóteles que encontramos também o mais claramente expressa uma ideia importante e evidente para todos os gregos. A verdadeira educação tem por fim a cultura desinteressada
e de modo algum aquilo a que chamamos preparação técnica. Só o homem livre que